assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E assim foi. Podemos tomar o vosso assento, em nome santo e precioso de Jesus. Este haja luz aqui, ele tem uma profundidade tremenda. É óbvio que toda a palavra de Deus ela é viva e eficaz às nossas vidas. Mas Deus traz sempre uma revelação no nosso coração, e principalmente essa simples palavra, essa frase tão pequena, mas de um alcance eterno, que no hebraico é Mirrilo, que significa, no seu original, quando ele diz haja luz, ele está dizendo: eu sou o Senhor, estou aqui. Você pode dizer graças a Deus? E ele disse isso no meio das trevas. Essa palavra ele proferiu em meio às trevas. E o poder da luz de Deus, ela é imensurável. Aqui nós vemos, já no início onde nós vemos, o poder da luz mostra-se ser um poder criador. O poder de Deus criador. No Salmo de número 33, nos versículos 6, 7, 8 e 9, está escrito assim: os céus por sua palavra. Essa palavra é a luz proferida pela boca de Deus, lá em Gênesis. Os céus pela sua palavra se fizeram, pelo sopro de sua boca, o exército dele, ou seja, os seus milhares e milhares de anjos foram criados através do sopro da boca de Deus. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Esse é o poder da luz. Essa luz é a palavra. Essa palavra é o verbo. Esse verbo veio da boca do próprio Deus, o verbo criador. E assim como Deus usou o poder da luz para criar, Deus também usa o poder da luz, que é o verbo, que é a palavra, que é o Espírito, para dar vida, que também é o fôlego da vida. Gênesis capítulo 2 e o versículo 7 diz assim: essa mesma luz, olha o poder dessa luz. Primeiramente, ela criou o universo, criou os astros, as estrelas, os milhares e milhares de anjos, ministros do Senhor. Os ministros de Deus são os anjos do Senhor. E agora, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, já no sétimo dia, depois de ter terminado toda a criação, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aleluia. Essa luz de Deus,
A palavra de Deus tem o seu poder criador. Agora, essa mesma luz, que é a palavra de Deus, que sai da boca dele, cria o primeiro homem, feito da argila, ou melhor, do pó da argila, do pó da terra. E ao terminar de formar o homem, como se fosse ali, podemos termos uma noção melhor, estava ali um boneco inerte, feito do pó da terra. Faltava-lhe o quê? Faltava-lhe a vida, que viria até ele por intermédio da luz, que é a palavra, que também é um verbo vivo, que é a vida. E Deus então sopra nas narinas daquele ser inerte, ainda sem vida, sopra nele, nas suas narinas, o fôlego de vida. E ele então se tornou alma vivente. Agora imaginemos, Adão tomando vida agora, nascido para tudo, no sentido de receber a vida, e o primeiro ser que ele vê, que ele depara, é o Criador dele, o Criador da vida, aquele que criou todas as coisas. E agora, ao tomar vida, Adão abre os olhos e depara com a glória de Deus. Ele se dá diante da glória de Deus. Essa mesma luz, em João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, está registrado que a luz, essa luz é Jesus, que depois de toda a criação, 6.000 anos à frente, quase 6.000 anos à frente, viria ao mundo em forma de ser humano. Onde diz em 1 João capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez carne, a palavra se humanizou. E diz que, estando com Deus no princípio, e que foi Ele quem criou todas as coisas, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Essa mesma luz, o verbo que deu vida ao primeiro homem, agora esse verbo se materializa em forma de homem, ou seja, o Messias, Jesus Cristo. E eu quero ler para você no Evangelho segundo escreveu João, capítulo, também 5 versículos, assim como nós lemos em Gênesis 5 versículos, do primeiro ao quinto. Eu também quero ler no Evangelho de João, do primeiro versículo ao quinto. É coincidência? Não, porque aqui Deus dá uma revelação para João, o evangelista, e revela para ele como aconteceu lá no início. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas para ele. Ele quem? Jesus. Mas e a luz? É o próprio Cristo. Lá no princípio, com Deus, sendo Ele Deus, estava com Deus. Ele é o verbo, Ele é a luz, Ele é o próprio Jesus, o próprio Deus. Está escrito aqui. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Olha aqui, lembra que eu citei agora há pouco momentos atrás a vida que foi soprada em Adão? Olha ela aqui, ó. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Lá em Gênesis, a luz com o poder criador, Deus disse: haja luz, e só havia trevas, mas o Espírito de Deus, diz as Escrituras Sagradas,
ele se movia sobre a face das águas. Ele estava sobre as águas, retendo as águas. E quando Deus não proferiu o verbo, a palavra, o Espírito Santo não fez nada, não criou nada. É o mesmo Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, o verbo, a luz do mundo, a luz dos homens, a nossa luz, é Jesus. E quando Deus proferiu na boca dele, haja luz, aí o Espírito Santo então começou, o próprio Jesus, é o Espírito de Deus, começou a criar. Tudo que hoje existe, ele começou a criar. Já foi comprovado pelos cientistas da NASA e descoberto por eles há pouquíssimos anos atrás, segundo as suas pesquisas, que o universo ainda está em expansão, ou seja, ainda está em crescimento. Dá para glorificar o nome da luz nessa noite, que é Jesus? Dá para exaltar o nome de Jesus nessa noite, dizer: grande é o Senhor, poderoso é o Senhor Jesus. Glória seja dada a Jesus Cristo. Continuando o versículo, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem. E Jesus, sendo a luz, começou o seu ministério tirando o povo das trevas. O que é isso? É coincidência? Não. O poder da luz criador, ela também é o poder de transformação das nossas vidas. Dito isto, à luz da palavra de Deus, glorifiquemos ao Senhor, porque assim também, pastor Roberto, era a sua vida antes, a minha vida antes, e a vida de cada um dos irmãos que aqui está, missionário Adriano. Assim eram as nossas vidas. Nós éramos também pessoas que estávamos em trevas. E não somente estávamos em trevas, nós éramos também trevas. O que é trevas? É obscuridade total, escuridão. Nós não tínhamos conhecimento de Deus. Aleluia. Nós não tínhamos de forma alguma entendimento da luz. Mas olha, entenda, Jesus começa o ministério tirando o povo das trevas e trazendo este povo para a sua maravilhosa luz. Hoje, pastor Roberto, nós estamos reunidos comemorando mais um ano da sua vida, que Deus tem acrescentado, mas é inevitável nós fazermos menção, não tem como nós não citarmos aqui, porque a Bíblia diz: lembra-te de onde tu caíste, bem como eu e todos aqui presentes, e é através dessa lembrança que nós glorificamos a Deus, porque se não fosse a luz ter entrado na sua vida, bem como na minha de todos aqui, pastor Roberto, as trevas teriam te consumido, teriam consumido a sua alma. Mas quando a luz de Deus entra na vida de um ser humano, as trevas são dissipadas, as escamas dos olhos caem, e nós conseguimos ver a glória de Deus. Porque diz as Escrituras Sagradas que o príncipe deste século, ele tem cegado o entendimento das criaturas, para que sobre as vossas mentes não resplandeçam a glória de Deus. Aleluia. Para que fiquem envolvidos, presos, escravizados nas trevas. Mas só que olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículos 16 e 17. E o povo que vivia em trevas, pastor Roberto, viu grande luz. Aleluia. E aos que viviam na região em sombra da morte, aleluia, aleluia,
resplandeceu-lhes a luz. A sua vida, amado amigo pastor Roberto, chegou um dia em que a luz resplandeceu na sua vida. A luz de Deus chegou até o amado irmão e dissipou as trevas, te tirou do mais profundo da lamaçal do pecado, bem como a minha vida também, e a de todos que estão aqui, e a você que está nos assistindo. Deixe que a luz de Deus venha resplandecer na sua vida. Assim como Ele criou todas as coisas por intermédio do seu haja luz, como Ele disse, haja luz, as trevas obedeceram, porque quando Deus opera, ninguém pode impedir. Aleluia. Quando Deus determina, ninguém pode revogar. E para quem ainda vive em trevas, e na região e sombra da morte, assim como nós, pastor Roberto, todos nós estávamos, e hoje nós estamos aqui alegres, glorificando a Deus por mais uma data de aniversário que Ele comemora na presença da luz, porque Deus é o Pai das luzes. E quem são as luzes agora? Porque além da luz, tem um poder criador, tem um poder transformador de vida, de transformar vidas. Essa luz também nos tornou luz do mundo. Nós somos a luz onde quer que nós estejamos. Nós somos luz em meio a este mundo de trevas. Aonde você passa, você que serve a Deus, você que é obediente à palavra da luz, você também é luz, e não somente luz, nós somos luz e o sal da terra. Aleluia, aleluia. Nós éramos pessoas descontroladas, pessoas, pastor Roberto, sem realmente ter uma diretriz, sem termos uma administração própria de nossas próprias vidas. Mas o Senhor fez a luz raiar em nós, a luz de Deus entrou em nossas vidas, o Espírito da luz, o Espírito Santo lapidou, nos transformou, e o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado. Assim também quer fazer a sua vida. Para você que anda em trevas, para você que está na região da sombra da morte, Jesus quer resplandecer a luz da vida eterna em você, que está nos assistindo, que está nos ouvindo agora, amados vizinhos, a circunvizinhança, que ouve a palavra de Deus neste momento. Jesus quer resplandecer em sua vida para te dar a vida eterna. Ele quer te salvar, basta tão somente você deixar fluir, aleluia, expressar um sentimento chamado simplesmente, tão somente. Não precisa dinheiro, não precisa mundos e fundos, não precisa sacrifício, não precisa oferecer nada, galinha, bode, não precisa de nenhum tipo de sacrifício. Só é necessário você expressar um sentimento chamado arrependimento. Arrependa-te dos seus pecados, e a luz de Deus vai raiar na sua vida, vai brilhar na sua mente, vai abrir o seu entendimento. Glória seja dada a Jesus Cristo. Aleluia. O sentimento do arrependimento. E eu vejo essa minha reflexão com o versículo 17 de Mateus capítulo 4, eu li o 16 e quero ler o 17 para nós terminarmos aqui, onde Jesus diz, onde diz as escrituras assim: daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia. Arrependa-te. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Deixe a luz raiar
e reinar em ti, para que Deus te tire das trevas. Deixa Deus nessa noite falar ao seu entendimento, ao seu coração, à sua alma, e dizer para você: haja luz e haverá luz na sua vida. Deus abençoe no temor da sua palavra. Deus te encontre com o coração aberto e com a mente pronta para receber a luz, para que você não se conforme mais com as coisas deste mundo, mas tenha a sua mente renovada pelo novo entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Deus abençoe em nome de Jesus.